A noite começou como qualquer outra, aparentemente tranquila em Ipuaçu. Mas algo estava errado. O ar parecia mais pesado. Cada respiração carregava um peso estranho. E mesmo as ruas desertas da cidade pareciam observá-la. Lara, uma menina de 14 anos, sentiu uma inquietação que não podia ignorar. Havia histórias sobre a floresta, contos de desaparecimentos e sussurros que pareciam surgir do próprio vento. Mas essas histórias para ela eram convites disfarçados. E naquela noite, ela decidiu atravessar a linha de árvores que marcava o começo da mata antiga. O caminho era irregular, coberto de folhas úmidas e raízes que pareciam se entrelaçar como dedos, tentando segurá-la. O som de seus passos ecoava, mas algo mais profundo acompanhava seus movimentos. Uma presença invisível, sentida mais do que vista. A escuridão não era apenas a ausência de luz. Ela parecia absorver o som, engolindo cada sinal de vida, cada respiração. Lara avançava, o coração acelerado, e sentia como se a própria floresta estivesse respirando junto dela. Quando os pais perceberam que ela não voltaria, chamaram a polícia. 2 oficiais, Renato e Mariana, foram enviados. Renato, homem prático, cético em relação a histórias de horror, confiava apenas em fatos. Mariana, jovem e intuitiva, sentia o desconforto na ponta de cada nervo. Ao entrarem na floresta, perceberam imediatamente que algo estava errado. O ar parecia denso, pesado, e o silêncio era absoluto. Um silêncio que doía nos ouvidos, como se cada som estivesse sendo sugado para algum lugar desconhecido. O chão parecia se mover sob seus pés, as árvores se inclinavam de maneira estranha, e sombras se contorciam em ângulos impossíveis. Mariana sentiu uma presença atrás dela, algo que observava cada pensamento, cada medo oculto. Vozes começaram a surgir, distantes e claras ao mesmo tempo. Imitavam pessoas que eles conheciam. Vozes que não pertenciam a nenhum humano, mas que carregavam uma familiaridade perturbadora. Conforme avançavam, as luzes das lanternas começaram a falhar, piscando, apagando e acendendo de forma irregular. O que deveria ser uma simples caminhada para encontrar, Lara transformou-se em um pesadelo. Passo após passo, eles percebiam que a floresta não seguia a lógica da realidade. Cada árvore parecia se mover sutilmente, rearranjando-se para criar labirintos impossíveis. Marcos no chão surgiam e desapareciam, e o odor metálico de algo antigo, algo que lembrava sangue, permeava o ar. Horas se passaram, e nada de Lara foi encontrado. Então o impossível aconteceu. Sombras começaram a se mover entre as árvores, assumindo formas humanas, mas distorcidas, alongadas, contorcidas de maneira que violava toda a lógica natural. A risada de uma criança ecoou, clara, chamando nomes, mas soando como se viesse de dentro das próprias mentes de Renato e Mariana. A floresta não apenas observava, ela reagia, brincava com suas percepções. Com sua sanidade. Renato tentou racionalizar. É apenas uma brincadeira da mente. O medo nos faz ouvir coisas. Mas sua própria voz falhou quando algo invisível o tocou. Não era frio nem quente. Era errado. Um arrepio profundo. Uma sensação de ser consumido de dentro para fora. Mariana gritou, mas o som não se propagou. Foi absorvido pelo vazio ao redor. Cada árvore parecia sussurrar segredos impossíveis. E as sombras se moviam, quase como se a floresta tivesse consciência própria. Então, Lara surgiu. Mas não era a mesma. Seus olhos estavam escuros, vazios. E sua expressão carregava uma calma perturbadora, como se tivesse se fundido à escuridão. A risada infantil agora era sombria, zombeteira. Ela não falava, mas seus passos ecoavam em uníssono com a floresta. Os policiais tentaram alcançá-la, mas o chão se dobrava sob eles, como se a própria terra quisesse devorá-los. Cada tentativa de fuga os levava de volta ao mesmo ponto. A floresta, viva e consciente, os aprisionava. O tempo perdeu sentido. Cada segundo parecia se estender infinitamente. Cada sombra parecia se mover com vontade própria. Vozes distorcidas falavam com eles, revelando medos, arrependimentos, lembranças que eles não queriam enfrentar. Mariana começou a ver coisas que desafiavam a sanidade. Árvores que respiravam, raízes que se contorciam em direção a ela, rostos humanos que surgiam nas sombras apenas para desaparecer no instante seguinte. Renato tentava manter o controle,
Mas até ele percebeu que estavam completamente à mercê da floresta. E então silenciosamente desapareceram. Não houve gritos finais, não houve corpos. Apenas o vazio e o eco de uma risada infantil, agora fria e cruel, que parecia vir de cada árvore, de cada sombra, de cada sopro de vento. A floresta reclamou-os como se fossem peças de um quebra-cabeça antigo. E Lara agora caminhava entre os sussurros. Uma presença invisível que guiava aqueles que ousassem desafiar a escuridão. Nos dias seguintes, a cidade percebeu mudanças sutis, mas perturbadoras. Quem passava perto da floresta sentia uma pressão invisível, como mãos tentando agarrar roupas, braços que não existiam tentando impedir o avanço. Pequenas luzes surgiam à noite, sombras alongadas se moviam entre árvores de maneiras impossíveis. Alguns moradores afirmavam ouvir o chamado de Lara, mas a voz agora era zombeteira, convidando e ameaçando ao mesmo tempo. A floresta não havia apenas engolido Lara e os policiais. Ela havia transformado o próprio espaço em algo consciente, algo que brincava com medo e sanidade. Era impossível distinguir realidade de ilusão. E lentamente a cidade começou a entender. A floresta não aceitava visitantes. Ela os consumia corpo e mente, transformando o medo em sua essência, moldando cada passo de quem ousava entrar. Lara caminhava cada vez mais fundo na floresta, mas algo dentro dela começou a se fragmentar. A escuridão não era apenas física, era mental. Cada sombra parecia se insinuar em sua consciência, sussurrando coisas que só ela podia ouvir. Segredos de sua própria vida, medos que jamais admitira, lembranças de momentos de solidão. A floresta não precisava tocar nela, já a possuía. Ela parou diante de uma árvore antiga, cuja casca parecia pulsar como se fosse um coração, e então ouviu sua própria voz mais distorcida, chamando seu nome de dentro da árvore. Lara, venha! O sussurro era hipnótico, e ela se sentiu atraída para dentro da escuridão. A realidade começou a se dobrar. A trilha que havia seguido desapareceu, substituída por raízes que se moviam e respiravam, criando corredores impossíveis. Enquanto isso, Renato e Mariana tentavam desesperadamente rastreá-la. Cada passo era uma batalha contra a própria mente. Mariana começou a ver flashes de Lara, mas nunca no mesmo lugar duas vezes. Ela está nos observando. Ou somos nós que a vemos? Murmurou, mas a voz ecoou estranhamente, como se fosse repetida em várias tonalidades simultâneas. Renato tentou organizar os pensamentos, mas a floresta parecia estar viva, respondendo ao medo deles. Raízes surgiam do chão, árvores se inclinavam como mãos tentando agarrá-los. Cada vez que tentavam correr, sentiam como se estivessem sendo puxados para trás, não pelo vento, mas por uma força invisível que manipulava o próprio espaço. Mariana começou a ouvir risadas infantis em cada galho quebrado, e cada risada parecia mais próxima de cada vez. Renato, desesperado, percebeu que o tempo não seguia o mesmo ritmo. Segundos se arrastavam em minutos. Minutos se dobravam em horas. Lara avançava, mas não da mesma forma que antes. Seus passos não produziam som. Sua presença parecia flutuar, quase como se estivesse entre dois mundos. Ela começou a perceber que podia ouvir os pensamentos de Renato e Mariana. Medos reprimidos, dúvidas e memórias dolorosas eram expostos diante dela, como livros abertos. A floresta estava amplificando sua percepção, tornando-a parte da entidade viva que a cercava. Os policiais finalmente encontraram uma clareira, mas nada ali era normal. Árvores cresciam em direções impossíveis, formando uma cúpula de sombras acima deles. O ar estava denso, quase sólido. Mariana percebeu formas nas sombras, silhuetas humanas, algumas conhecidas, outras estranhas, todas imóveis, todas observando. Um cheiro metálico inundou seus sentidos, e ela quase vomitou. Renato tentou manter a calma, mas sua visão começou a se distorcer. Cada sombra parecia avançar quando ele tentava olhar diretamente. E então Lara apareceu no centro da clareira, mas agora não havia mais inocência em seus olhos. Seus olhos escuros refletiam a escuridão da floresta. Ela falou, ou ao menos algo parecido com falar. As palavras eram um sussurro dentro da mente de Renato e Mariana, penetrando sem passar pelos ouvidos. Vocês não deviam ter vindo. A floresta reagiu. Árvores se moveram. Raízes brotaram do chão como tentáculos envolvendo os policiais. Eles lutaram, mas era inútil. A força que os prendia não era física, era mental, uma pressão invisível que esmagava suas mentes, revelando lembranças traumáticas e transformando-as em ilusões vívidas.
Mariana viu-se sozinha, trancada em uma sala escura, cercada por olhos invisíveis que julgavam cada ação de sua vida. Renato reviveu momentos de fracasso, o medo de decepcionar, a sensação de impotência que sempre tentara enterrar. Lara os observava. Não mais a menina que desaparecera, mas uma extensão da floresta, consciente, viva e cruel. Ela podia sentir o medo deles, manipulá-lo, aumentá-lo, transformá-lo em dor e confusão. As vozes na floresta multiplicaram-se, ecoando os pensamentos deles, zombando, provocando, corroendo a sanidade. O tempo perdeu todo o significado. Horas, minutos, segundos se misturavam. A clareira se transformou em um labirinto de sombras e raízes, que se moldavam continuamente. Mariana gritou, mas o som foi sugado pelo vazio. Renato tentou segurar a mão dela, mas suas mãos passaram por sombras, como se não existissem mais. E então, com um silêncio absoluto que doeu mais do que qualquer grito, desapareceram. Mas a história não terminou ali. A floresta havia absorvido mais do que corpos. Ela havia capturado suas memórias, suas emoções, fragmentos de consciência. Lara, agora uma entidade parcialmente humana, parcialmente floresta, tornou-se guardiã da escuridão. Cada visitante que se aproximava era atraído, observado e, eventualmente, consumido. Nos dias seguintes, a cidade percebeu mudanças sutis, mas perturbadoras. Moradores que passavam perto da floresta sentiam mãos invisíveis tocar suas roupas, galhos que pareciam se esticar para agarrá-los, sombras que se moviam independentemente da luz. Pequenas luzes surgiam entre as árvores, dançando como olhos observadores. E à noite, alguns afirmavam ouvir uma risada infantil, zombeteira, hipnótica, convidando para dentro do coração negro da floresta. Lara caminhava entre os sussurros, uma mistura de memória humana e presença sobrenatural, guiando aqueles que ousassem desafiar a escuridão. A floresta não aceitava visitantes. Ela os consumia, transformando o medo em sua essência, espalhando horror psicológico e sobrenatural que ultrapassava os limites da realidade. Com o passar das semanas, a floresta começou a se expandir, não fisicamente, mas em presença. O ar ao redor de Ipuaçu tornou-se mais pesado, como se cada casa e cada rua estivessem sendo observadas. Moradores relataram sombras que se moviam em locais onde não poderia haver sombra, sussurros que imitavam vozes de familiares e amigos, e uma sensação constante de ser seguido, mesmo em plena luz do dia. A cidade inteira começou a se fragmentar. Pessoas desapareciam sem explicação. Alguns diziam ouvir passos atrás deles, e ao se virar não havia ninguém. Outros viam pequenas figuras se escondendo entre árvores, sempre à distância, mas sempre presentes. A floresta parecia sentir medo, ansiedade, raiva, emoções humanas que agora alimentavam sua consciência. Lara tornou-se o epicentro desse terror. Sua consciência, misturada à floresta, podia penetrar a mente de qualquer um que se aproximasse. Ela não precisava falar, bastava pensar, e seus pensamentos ecoavam nas mentes dos habitantes, distorcendo lembranças, transformando memórias felizes em pesadelos vivos. Crianças começaram a falar com sombras, acreditando que Lara estava convidando-as para brincar, enquanto adultos eram consumidos por uma sensação de impotência e paranoia. Os poucos que tentaram resistir, fugir ou alertar outros descobriram que a floresta manipulava a percepção do espaço. Estradas que levavam para fora da cidade dobravam-se sobre si mesmas, árvores surgiam onde antes havia casas, e o horizonte parecia se mover, criando um labirinto impossível de escapar. Aqueles que ousavam gritar ou lutar, viam suas vozes engolidas pelo silêncio absoluto, enquanto raízes e sombras se enrolavam em torno de suas mentes e corpos, tornando os meros fragmentos de consciência à mercê da floresta. Em um último ato de terror, a cidade inteira parecia se curvar à presença de Lara. Nenhuma barricada, nenhuma fuga, nenhum esforço humano conseguia resistir. A floresta era agora consciente, viva, e a própria essência da cidade havia sido transformada em parte dela. Casas, ruas, memórias, sentimentos. Tudo se misturava à sombra e à consciência de Lara, tornando a realidade indistinguível da ilusão. E então, em uma noite sem lua, a floresta emitiu seu sussurro final. Cada pessoa que restava em Ipuaçu ouviu sua própria voz chamando por ajuda, e ao atender desapareceu. O último olhar para a cidade revelou apenas árvores distorcidas, raízes se estendendo, sombras dançando. Um vento frio percorreu o que restou, trazendo consigo uma risada infantil. A risada de Lara.
agora eterna, onipresente e zombeteira. Ipuaçu deixou de existir como cidade. Não havia mais ruas, casas ou pessoas. Tudo havia sido consumido, transformado em parte da consciência viva da floresta. E Lara caminhava entre os sussurros, não mais humana, não mais menina, mas uma entidade imortal. Um espírito de sombra e medo que aguardava os próximos que ousassem se aproximar. A floresta não apenas existia, ela se lembrava, observava e aguardava. Cada passo, cada pensamento, cada emoção de quem se aproximasse seria registrado, corrompido e consumido. A escuridão que consumiu Ipuaçu continuava eterna, silenciosa, hipnoticamente cruel, e a risada de Lara ecoava para sempre, convidando os curiosos para se perderem na escuridão, que nunca mais os deixaria voltar.